Paz e graça, meus irmãos, estamos aqui nesse canal Teologia Descomplicada para falarmos de um tema hoje muito interessante. Não sou batizado nas águas. Posso participar da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor? Esse é um tema muito relevante, pois nós sabemos que nesses últimos dias muitas denominações estão servindo a ceia do Senhor sem precisar ali o membro ser batizado, ou seja, está sendo banalizado a ceia do Senhor. Isso é preocupante, pois o critério dessa nova mensagem que está se espalhando no meio de algumas igrejas é a nova doutrina da hipergraça, ou seja, basta aceitar ao Senhor Jesus e dizer que crê em Cristo e já pode participar da Santa Ceia sem ser batizado. Mas vamos analisar à luz das Escrituras. Na palavra de Deus está escrito, no livro de Mateus, capítulo 29, versículo 19 e 20, eu anotei aqui algumas coisas no meu caderno, para a gente poder estar conversando. Então vamos analisar à luz das Escrituras se realmente é permitido uma pessoa participar da ceia sem ser batizado. Depois que nós analisarmos alguns textos da Bíblia, você mesmo vai tirar a sua própria conclusão. Mateus capítulo 28, 19 diz: Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Primeiro, Jesus deu uma ordem aos discípulos dizendo que eles deveriam ir a todas as nações, pregar o evangelho, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas referente aos seus ensinamentos, referente à doutrina, e após isso, então, a pessoa, ao ouvir o evangelho, a compreender as palavras de Jesus, então esta pessoa era batizada nas águas. O segundo texto bíblico que nos fala a importância do batismo, pois o batismo é algo que nos liga ao corpo de Cristo. E a Bíblia é bem clara sobre isso. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, aqui nos mostra a importância do batismo nas águas. Nos fala que, primeiramente, a pessoa ela aceita Jesus como seu Salvador. E o segundo passo, depois de crer, de estar salvo, aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar de praticar as velhas obras, então esta pessoa ela vai estar dando um testemunho público perante a sociedade, perante Deus, perante a igreja, e esse testemunho público é o ato do batismo nas águas. É um ato muito importante para a vida do cristão. Então aqui Marcos 16, versículo 15 e 16 diz: Quem crer e for batizado será salvo. Outra passagem bíblica que nos fala sobre esse tema é o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que nos diz: E obedeciam à doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Primeiro, as pessoas que ouviram o evangelho no período da igreja primitiva, a primeira coisa que elas fizeram, elas tiveram um encontro com Jesus, o Espírito Santo convenceu seus corações de que elas precisavam ter uma nova vida. Foi gerado nos seus corações um novo nascimento. Então essas pessoas, elas obedeciam à palavra de Deus, elas creram no evangelho, foram batizadas. E após elas serem batizadas, a Bíblia diz que elas então começaram a participar da ceia. Não foi ao contrário. Elas não cearam primeiro e depois participaram da ceia. Primeiro passo, elas aceitaram a Jesus como Salvador. Segundo, se arrependeram dos seus pecados. E o terceiro, elas foram batizadas e depois começaram a participar da comunhão, pois começaram a fazer parte do corpo de Cristo. E naquele dia, diz a Escritura, acrescentou-se quase 3.000 pessoas ao corpo da igreja primitiva.
Nós também podemos observar algo muito interessante sobre a Páscoa, fazendo um paralelo entre a Páscoa e a ceia do Senhor. No Antigo Testamento, Deus deu ordens específicas a Moisés, dizendo que nem um incircunciso poderia participar da Páscoa. Ou seja, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 47 e 48, Deus determina que um estrangeiro que desejasse celebrar a Páscoa do Senhor precisava primeiro ser todos os homens circuncidados. Somente após a circuncisão, o homem poderia participar da celebração da Páscoa, não sendo permitida a participação de um homem incircunciso. Ou seja, tendo esse paralelo no judaísmo, a Bíblia diz que para participar da Páscoa, que era um simbolismo da saída do povo de Israel da escravidão, então eles comemoravam a Páscoa, somente os homens que eram circuncidados, que tinham feito uma aliança com Deus, poderiam participar desta cerimônia. E no Novo Testamento nós vemos ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa, para participar da ceia do Senhor, primeiro ela precisa saber o que ela está fazendo. Ela precisa ter um conhecimento pleno de que Jesus Cristo esteve aqui, morreu na cruz do Calvário, perdoou os seus pecados, e ela precisa ter passado pelo período que nós denominamos o período da transformação, o período do novo nascimento. E talvez essas pessoas que ensinam dizendo que basta apenas crer, não é crer de qualquer maneira. Crer até o diabo crê. A Bíblia diz que Satanás crê e estremece, porém não obedece. Não é um crer da boca para fora, mas a Bíblia diz que creres no Senhor Jesus Cristo no teu coração. E quando a pessoa realmente abraça a fé, ela tem uma mudança. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus, que ouviram a mensagem de Deus, elas foram batizadas. E após o batismo, então, elas participam da ceia do Senhor. Existe um documento antigo que a igreja primitiva, a igreja lá no primeiro século, após o início da igreja, a igreja começou a ser organizada ali no livro de Atos dos Apóstolos, e existem alguns documentos antigos. Existe um livro chamado Didaquê. Esse livro não faz parte do cânon sagrado, porém, é um livro histórico, é um livro que circulava dentro da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, e esse livro, Didaquê, no capítulo 9, versículo 5, preste atenção, livro de Didaquê, que é um manual de regras e cerimônias da igreja primitiva, do século I. Didaquê, capítulo 9, versículo 5, está escrito desta forma: tendo que ninguém coma ou beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado, em nome do Senhor. Pois sobre isto o Senhor disse: não deis as coisas santas aos cães. Então aqui, esta passagem, tanto as passagens bíblicas que nós citamos lá, como a passagem histórica no judaísmo, como a passagem aqui no livro de Didaquê, nos mostram que a igreja primitiva, a igreja bíblica, ela tinha um padrão, e esse padrão primeiro era aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ser batizado, né? E fazer parte, então, do corpo e da comunhão de Cristo. Nós também podemos olhar para os grandes homens de Deus do passado. Por exemplo, João Wesley. Todo mundo já ouviu falar em João Wesley. João Wesley não permitia
que um cristão que não era batizado nas águas participasse da ceia. Também nós temos outro grande cristão do século passado, Martim Lutero. Lutero também não permitia que uma pessoa não batizada participasse da ceia. Também nós temos os anabatistas lá do século passado, que deram origem ali à Igreja Batista, os anabatistas, eles não permitiam a participação de um não batizado na ceia do Senhor. Também nós temos João Calvino, um grande pregador do século passado, que também não permitia a participação da ceia a pessoas que não eram batizadas. Ou seja, para participar da ceia do Senhor, é necessário sim, primeiro, ter aceitado Jesus Cristo, se arrependido dos seus pecados e ter sido batizado nas águas. Uma casa não começa pelo telhado, e sim começa pelo alicerce. Espero que esta mensagem tenha abençoado a tua vida, e eu peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva nesse canal, acione o sininho e repasse esta mensagem a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.